Olá, pessoal! Estamos aqui para darmos início ao volume 6 do nosso material de língua portuguesa. O primeiro conteúdo desse novo material é o que nós chamamos de vozes verbais. Vamos lá? Vozes verbais ou vozes do verbo são a forma como os verbos se apresentam na oração. E são essas vozes que determinam se o sujeito pratica ou recebe a ação. Essas vozes são classificadas como voz ativa, voz passiva ou voz reflexiva. Dizemos que o verbo está na voz ativa quando o sujeito é o agente da ação, ou seja, é o sujeito quem pratica a ação. Dizemos que o verbo está na voz passiva quando o sujeito sofre a ação. E dizemos que o verbo está na voz reflexiva quando o sujeito pratica e sofre a ação ao mesmo tempo. Dizemos que o verbo está na voz ativa quando é o sujeito quem pratica a ação, ou seja, é o sujeito que comete a ação. Ou seja, Bia tomou o café da manhã logo cedo, ou seja, foi a Bia quem cometeu a ação, foi Bia quem fez a ação de tomar o café da manhã logo cedo. Quando dizemos que aspiramos a casa toda, fomos nós, porque aqui o sujeito está oculto. Nós cometemos a ação de aspirar a casa toda. Quando dizemos já fiz o trabalho, quem foi que já fez o trabalho? Eu, porque aqui o sujeito está oculto. Eu já fiz o trabalho, ou seja, eu pratiquei a ação de fazer o trabalho. Verbo na voz ativa é quando o sujeito é agente, ou seja, é o sujeito que pratica a ação. Voz passiva. O verbo está na voz passiva quando o sujeito é paciente, ou seja, ele não pratica a ação, ao contrário, é o sujeito quem recebe a ação. Exemplo, a vítima foi vista ontem à noite. Não foi a vítima que viu, a vítima foi vista por alguém ontem à noite. Ela sofreu a ação, a vítima sofreu a ação de ter sido vista ontem à noite. A voz passiva se divide em duas, voz passiva analítica ou voz passiva sintética. Vejamos agora a formação de cada uma delas. A formação da voz passiva analítica é composta pela seguinte fórmula. Primeiro, nós temos um sujeito paciente. Depois, nós temos um verbo auxiliar. Depois, nós temos um verbo principal da ação conjugado no particípio, mais o agente da passiva. Quando eu falo assim, o café da manhã foi tomado por Bia logo cedo. Vamos procurar, nesse exemplo, essa composição. Quem é o sujeito paciente? O café da manhã foi tomado por Bia logo cedo. Já sabemos que o sujeito paciente é aquele que sofre a ação. Quem foi que sofreu a ação de ter sido tomado por Bia logo cedo? O café da manhã. Logo, o café da manhã sofreu a ação de ter sido tomado por Bia logo cedo. Verbo auxiliar. Foi. Verbo principal da ação conjugado no particípio, tomado, mais o agente da passiva. Quem foi que praticou a ação? Bia. Então, nós podemos perceber nesse exemplo a composição da fórmula que compõe a voz passiva analítica. Formação da voz passiva sintética. A fórmula da voz passiva sintética é composta por um verbo conjugado na terceira pessoa, mais o pronome apassivador se, mais um sujeito paciente. Pessoal, vocês irão perceber que quando nós temos o pronome
apassivador se, geralmente ele estará na voz passiva sintética. Tomou-se o café da manhã logo cedo. Aspirou-se a casa toda, já se fez o trabalho. Um outro detalhe é que quando o verbo está na voz passiva sintética, dificilmente você conseguirá perceber quem foi o sujeito que praticou a ação. Exemplo, tomou-se o café da manhã logo cedo. Eu consigo dizer quem foi que tomou o café da manhã logo cedo? Quando fala-se, aspirou-se a casa toda. Consigo dizer quem foi que aspirou a casa toda? Ou já se fez o trabalho. Você consegue perceber quem foi que já fez o trabalho? Nós não sabemos. Sabemos que alguém praticou essas ações. Voz reflexiva. O verbo está na voz reflexiva quando o sujeito ele comete a ação e pratica ao mesmo tempo, ou seja, ele pratica e sofre a ação ao mesmo tempo. Por exemplo, a velhinha sempre se penteia antes de sair. Quem é que comete a ação de pentear? A velhinha. Quem é que acaba sendo penteada? A velhinha, ou seja, ela própria se penteia, ela pratica e sofre a ação ao mesmo tempo. Segundo exemplo, eu me cortei hoje quando estava cozinhando. Quem foi que cortou? Eu. Quem acabou sendo cortado? Eu. Ou seja, eu pratiquei e sofri a ação ao mesmo tempo. Espero que tenham gostado. Aguardo vocês no nosso próximo encontro.